Para mim é sempre uma surpresa sexta-feira à noite. A gente podia pensar que tem tanta coisa é, intensa e dinâmica que poderia acontecer e a gente está aqui um pouco parado, né? E mais do que isso, a gente também está, especialmente acho que quem está aqui presencialmente no SEB, Fortaleza, a gente também está celebrando 10 anos, né? E que, especialmente esse movimento desse grupo, ele começou. É óbvio que isso não começou 10 anos atrás, né? Isso a gente nem sabe dizer quando que começou, na verdade, porque a gente não vai chegar numa convergência objetiva entre nós, né? De imaginar que Thiago do Rinpoche veio a Fortaleza, provavelmente no próprio Instituto Gaia, não sei. O Lama Santen com certeza também esteve aqui várias vezes. Eu imagino que a Thiago do Cadro também veio aqui e que também a Anizamba veio aqui. Aí a lista ela fica infinita, né? Então não é alguma coisa que começou 10 anos atrás, mas enfim, a gente num certo momento escolhe uma data, né? Que é sempre um pouco contraditória, mas é como se fosse talvez a celebração de um grupo que de alguma forma continuou de uma forma regular e não só perdurou esse tempo, como também atravessou uma pandemia, né? Que não foi pouca coisa. A gente ainda não consegue calcular o impacto que isso produziu nas nossas vidas, né? É tudo muito recente e, de alguma forma, a gente tem ainda mais coisas a celebrar por estar aqui, né? Cada um de nós, com certeza, tem contatos e tem histórias de situações que não foram fáceis, né? Não só com a gente individualmente, mas com relações próximas, né? Então, a gente soma a isso também o fato da gente estar aqui hoje, né? Isso não é pouca coisa. E a gente vai começar a ampliar isso, fica bastante grande, né? Então, de alguma forma, isso é algo para realmente a gente se alegrar de estar aqui hoje. Ainda assim, quando a gente olha num espaço de tempo, isso é muito pequeno, isso é nada. Porque, vocês imaginem, se considera que se levou mais ou menos 400 anos para o budismo chegar de fato na China, quando ele pela primeira vez sai da Índia. Por que 400 anos? Porque leva muito tempo para os textos serem traduzidos, para o processo todo acontecer dentro de uma cultura, a ponto daquela visão conseguir ser acessada pelas pessoas daquele lugar que não mais imaginam que elas precisam fazer um exercício antropológico de pensar o que será que naquela cultura aquilo quer dizer. Isso leva muito tempo. Vocês já vejam a nossa situação aqui. A gente vai fazer algo que é um pouco distoante da nossa cultura, como, por exemplo, sentar no chão de perna cruzada. Isso é estranho para nós. Mas se a gente vai em uma aldeia indígena, a gente vai visitar alguma sociedade asiática, se vocês forem ao Tibete nos dias de hoje, praticamente eles seguem não tendo cadeiras lá. Eles têm alguns bancos meio duros e as pessoas sentam no chão. Na Índia também, e assim por diante, né? A gente é fruto de algo muito recente, cadeira. Ainda que as cadeiras possam ser mais antigas, mas a popularização disso entre todas as pessoas, as cadeiras que a gente tem hoje, com certeza são muito mais confortáveis do que a de pouco tempo atrás, né? Isso é tudo muito recente na nossa cultura, só que são processos que vão se acumulando, a gente vai esquecendo desses detalhes, né? No próprio Tibete também, o budismo ele chegou, ele quase desapareceu e aí então ele ressurgiu. E isso foram alguns séculos que isso precisou acontecer para que esse processo todo começasse a surgir. Então aqui a gente ainda está numa etapa muito inicial em que a gente eventualmente ainda conheceu os primeiros que saíram do Tibete fugidos, como foi o caso do Thiago do Rinpoche e outros grandes mestres que, graças a eles, a gente está aqui hoje, né? Então, quem tiver oportunidade, curiosidade, vocês vejam, por exemplo, O Senhor da Dança, a biografia do Thiago do Rinpoche. É uma coisa completamente impactante, porque a gente com certeza fica com a sensação que a nossa vida é sem graça e monótona quando a gente lê o que foi a vida dele, né? Tudo que ele passou, como que era a vida naquele período, como que foi um ano fugindo sem GPS, sem nada, sem lanterna, né?
fugindo pelos Himalaias, né? Tendo que fugir à noite para não ser visto. Super complicado, na neve, né? E ele não caminhava direito porque desde muito jovem foi colocado no processo de treinamento intenso, então ele caminhava devagar, enfim. Então aquilo foi um milagre, na verdade, né? Ter surgido. Mais milagroso ainda, tanto tempo depois, a gente agora recebeu essa coisa no nosso colo e a gente está aqui conversando como, não que seja completamente natural, porque a gente no início tem muitos estranhamentos, né? Não só pelo fato de ir a um centro budista, que ele, tipo, festa estranha com gente esquisita, né? Aí o pessoal recita umas coisas em outra língua muito estranhas e que a gente fica, às vezes, anos sem saber para que serve aquilo, né? E por que tem que sentar no chão, que a cadeira não serve, né? E por que tem que recitar alguma coisa? Tem muitas coisas muito estranhas. A gente acha, assim, o pessoal quase de seita fazer prostração. Eu achava muito estranho, né? As pessoas fazerem prostração para um altar até o chão. Pensei, o pessoal aqui é muito exagerado, né? Eu que não quero ficar assim. Olha o que deu, né? Estou eu aqui agora rezando a missa. Então são estranhamentos, e são estranhamentos que eles, na nossa cultura, eles ganham mais força ainda, por ser um processo em que a gente não consegue olhar para o budismo como o budismo. A gente olha, aí a gente viu um artigo que diz, é uma ciência da mente. Ah, tá, mas isso não é o budismo, isso é uma forma muito específica, muito particular, e aqui entre nós, bastante estreita, de olhar para o que de fato tem ali dentro. Ah, será que é um negócio de bem-estar? Também é. Mas aqui entre nós também é um olhar pequeno. A gente pode ter um olhar muito mais amplo. E esses processos, eles levam tempo, porque a gente precisa se aproximar, precisa ficar exposto como se fosse um tipo de radiação, e a gente, às vezes, pelos movimentos da vida, coisas que acontecem, tipo uma pandemia no meio do caminho, a gente vai sendo atropelado e arremessado para precisar resolver outras coisas. Depois de um tempo, a gente lembra, puxa, mas um pessoal lá que budismo, a gente daqui a pouco começa a procurar de novo onde é que estava aquilo. Para nesse processo todo se passarem 10 anos, é muito rápido. Né? É muito rápido. Então não é alguma coisa que a gente consegue fazer acontecer por vontade do dia para a noite, né? É algo que leva tempo. Então, Trungpa Rinpoche é um mestre muito importante nesse processo de abertura, de quase que trazer a visão budista para o Ocidente. Ele vai dizer que boa parte do processo de conexão com o caminho espiritual, especialmente com o budismo, é resgatar um tipo de qualidade camponesa, como ele gosta de dizer, um tipo de mente artesanal, que ela como que foi desaparecendo por dentro da velocidade, automatização da vida e das formas de se relacionar. Aquilo foi um pouco que ficando esquecido, né? Então a gente vai automatizando, a gente vai encontrando processos de tornar as coisas mais eficientes, e nisso, essa dimensão da gente ter algo e ficar com ela e ficar de novo, e ficar de novo, vai como que desaparecendo. Porque para nós é como se fosse um pouco contraproducente. É muito mais eficiente eu isso, eu aquilo. Nesse processo da gente buscar um tipo de eficiência, um tipo de praticidade, de objetividade e assim por diante, indiretamente, com uma dimensão quase que de pano de fundo, a nossa vida vai ficando um pouco cinza. Porque a gente vai como que perdendo uma sensação de um norte que a gente sente que está andando. Para onde é que é essa direção? O que que é a felicidade? Como é que o meu mundo interno funciona? Por que que certos conteúdos seguem ressurgindo dentro de mim? Eu penso que eu me livrei de alguma coisa, daqui a pouco eu sou atropelado por aquilo, fisgado, e eu não sei muito bem o porquê, né? É muito interessante a gente, às vezes, voltar para os recortes de jornal, as notícias de 10, 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Vocês vão ver que as notícias elas eram mais ou menos as mesmas. Tipo assim, expectativa de crescimento do PIB para esse ano.
está sempre tentando crescer alguma coisa. Ainda assim, a gente olha para como que a gente sente, experimenta a vida, aquilo talvez não tenha feito tanta diferença assim. A gente vai olhando para outras coisas que vão ficando um pouco esquecidas e apagadas no meio disso, a gente não sabe para onde aquilo foi. Então, o processo de encontro com uma tradição, como uma tradição budista, por exemplo, ela é um processo em que a gente vai começar a olhar para dentro. Isso é uma forma bastante introdutória da gente apresentar esse assunto. Quando a gente olha, por exemplo, para como que isso acontecia dentro do próprio Tibete, eles não tinham nem mesmo uma palavra que pudesse ser utilizada para descrever alguém que se considerasse um praticante budista, uma pessoa budista. Aqui a gente tem, é como se a pessoa tivesse quase um adesivo colado, né? Com certeza, aqueles de vocês que talvez estejam vindo pela primeira vez, vocês aguardem os amigos de vocês depois começarem a perguntar: tá, mas e aí? Você parou de beber agora? Que você foi lá no centro budista? Aí começa. E ainda, a pessoa come carne ou não come carne? E a sua vida, o que que você parou? O que que você segue? Então, tem um conjunto enorme de pressupostos que a gente vai carregando dentro disso, né? Então, isso é um processo que a gente vai lentamente. Dentro do Tibete, não havia também essa expressão que ela indicasse alguém que se considerasse budista. Eles tinham uma expressão que em inglês ela é traduzida por insider. Insider significa alguém que olha para dentro. Isso era o máximo que eles utilizavam entre eles para identificar alguém que estava dedicando um tempo considerável da vida, da própria energia a fazer. Estava olhando para dentro. Para nós parece um pouco perda de tempo, né? Especialmente se a gente olha para os macro objetivos que surgem coletivamente para nós, isso parece meio inútil. Mas aqui o que a gente está fazendo é começar a olhar para dentro e ver como que olhar para dentro, na verdade, a gente acaba encontrando aquilo que a gente achava que estava só do lado de fora. A gente começa a olhar para fora, a gente começa a encontrar dentro. A gente olha para dentro, começa a encontrar fora. Essas coisas não vão mais se separar. Então, uma coisa que havia na Índia antiga, boa parte das expressões que vão surgir no budismo, elas não foram o próprio Buda que desenvolveu, que inventou. Vocês vão encontrar a palavra samsara, vocês vão encontrar a palavra karma, vocês vão encontrar a palavra avidya, Maya e assim por diante, são expressões que eram profundamente utilizadas por muitas correntes filosóficas, tradições espirituais muito antigas. O Buda ele estava imerso dentro desse grande círculo de praticantes daquela época. Algumas dessas tradições, elas olhando para o mundo, pensavam: bom, se eu conseguir me recolher desse mundo sem sentido, equilibrar a minha energia, a minha mente, então eu consigo atravessar isso. Então havia as tradições que tinham a base na meditação, mas era como se o ponto central da meditação fosse se recolher. Até hoje, os budistas são acusados de fazerem isso. Muitas pessoas que vão se dedicar ao caminho da meditação, a fazer retiros, elas são ingenuamente acusadas, porque não necessariamente é o que elas estão fazendo. Mas isso pode acontecer. Então, isso era uma das formas que havia naquela época que o Buda praticava, que o Buda vivia, né? Ele ouviu esses ensinamentos. Os ensinamentos sobre como a gente é invadido pelas experiências externas, as experiências internas também, os pensamentos que surgem, as repetições de padrões que a gente vê surgindo e ressurgindo na nossa mente. Então, se eu consigo posicionar minha mente num tipo de foco, eu consigo deixar aquilo passar, em algum momento, algum tipo de iluminação acontece. Então, isso era muito comum. Por outro lado, a gente vai encontrar também muitas tradições que elas tinham investigações filosóficas muito aguçadas. Elas, de fato, se questionavam sobre a natureza das coisas, a natureza dos fenômenos, a natureza da mente. Isso também não foi o Buda que inventou. Isso já existia naquela época. Mas, de alguma forma, uma das grandes contribuições que o Buda trouxe foi como que a gente une essas duas coisas. Como que a gente une o silêncio com um processo profundo de reconhecer a natureza das coisas, a natureza da realidade.
E esse ponto, ele é crucial para nós, especialmente nos tempos de hoje, em que a gente não tem mais muita certeza das coisas que a gente vê e do que a gente enxerga. Porque a gente recebe uma mensagem, a gente recebe uma notícia, a gente recebe um link, a gente já fica assim, não, tem a checagem, né? Vamos para o Google, vamos perguntar para os universitários, a gente vai dar um jeito, porque tudo é um pouco suspeito. E a gente arruma facilmente uma boa confusão quando começa a receber compartilhamentos nos nossos grupos de WhatsApp, especialmente se for próximo, assim, tipo família, né? Então, aquilo para começar a pegar fogo é muito rápido, porque são notícias, são informações, são aparentemente tentativas de mostrar como que as coisas são. E sempre uma coisa um pouco sensacionalista. Descobriram como que tal coisa é, a verdade por trás de eu não sei o quê. Essa dimensão da gente buscar a verdade, da gente não se enganar, da gente de fato perceber o que que tem ali de fato, isso é um tema super atual. Isso não é uma coisa hippie. Isso é uma coisa séria, né? E isso talvez nunca tenha feito tanto sentido, porque isso a vida de pessoas está na dependência disso, né? A gente viu agora na pandemia o estrago que informações falsas podem causar com relação a muitas coisas, né? Então, a gente ter uma relação direta, uma relação clara com as coisas, entender de fato como elas são, isso é super atual. Quando a gente fala em caminho espiritual, ainda que a gente esteja falando de uma busca de bem-estar, essas coisas, elas são, na verdade, uma decorrência, elas são quase que um produto de um processo de equilíbrio interno unido a uma busca de compensar, de realmente entender como é que as coisas surgem, como é que as coisas existem, como que elas parecem ser reais. E a gente vê que a gente se engana bastante. Então, cada um tem uma lista enorme de situações que a gente olhou, a gente tinha aparentemente certeza de como que era aquela pessoa, como que era tal situação, e a gente acabou descobrindo que não era bem aquilo. É tipo comprar carro usado, né? A gente vai na revenda ou vê um anúncio e aquilo tem uma descrição X, mas se a gente não conhece, é difícil, né? Porque aparentemente tu liga e acelera e aquilo funciona, né? Mas vai saber o que que tem por trás daquilo. Ou tipo aquele, não sei se vocês viram agora no Carnaval, a pessoa alugou um Airbnb no Rio de Janeiro e tinha um anúncio que tinha uma praia na janela. A pessoa chegou lá e era um adesivo colado na janela, abriu a janela, tinha um prédio horrível do lado. Então, isso é um tema super atual, né? Então, tem um mestre Zen, o Zen é muito bom, né? O Zen tem um mestre Zen que diz assim: o budismo, na verdade, é o óbvio organizado. Eu acho essa expressão sensacional. Por que que é o óbvio? Porque quando a gente começa a estudar o budismo, a gente começa a se dar conta que o budismo não está falando do budismo. O budismo está falando o óbvio, vai falar que as coisas são impermanentes. Impermanência não é um conceito que o Buda inventou. Impermanência é uma constatação do óbvio. Por exemplo, todo mundo tem uma intuição mais ou menos consciente da impermanência. Senão a gente não ficava preocupados com fazer seguro de alguma coisa. E se, será que eu chaveei meu carro? Será que tal coisa? A gente sabe que a impermanência nos ronda. Então é algo que nos acompanha. A pessoa não precisa se tornar budista para perceber isso. Mas o Buda ele vai elucidar, ele vai mostrar como que as coisas construídas, elas surgem, existem por um tempo, depois elas cessam. Não tem nada de místico dentro disso. Ele vai falar sobre dukkha, que é um tema super profundo e que nos toca muito, porque mostra como que aquilo que aparentemente era a porta do paraíso, então pronto, a gente botou o nariz ali dentro, já tem um cheiro um pouco estranho, né? No sentido de que não tem uma porta para o paraíso que não tem uma antessala dos infernos logo adiante. Nada que aparentemente não produza felicidade, êxtase ou algum tipo de intensidade em nós, que na mesma medida não possa repentinamente virar e ser a fonte de sofrimento, de dor. Então a gente começa a ver como que a mente de apego funciona. Então a gente vai se dando conta que
a questão toda não é tanto felicidade e sofrimento, é o apego, né? É como que o apego funciona, como que a mente de apego funciona. A gente começa a ver que aquelas regiões, aquelas áreas que a gente tem 1 tonelada de apego, nunca a gente tenha qualquer controle sobre isso. A gente só vai constatando. A gente tem a mesma medida de sofrimento. A gente tem uma fragilidade, porque arranhou. É tipo a gente está andando de carro, aí passou alguma coisa perto de. Como se fosse na gente. Passa num buraco, como se fosse com a gente. Então é muito interessante isso, né? A gente está em casa, a gente terminou de fazer a faxina, ficou limpo, ficou maravilhoso. Até a primeira pessoa entrar. Aí a gente se vê assim, né? Pera lá, tira o sapato. A gente arrumou tudo. Para quê? Para olhar para um lado e ter um prato, e ter um copo, e ter um garfo, algum lugar. Cachorro, gato, e aí vem. Esquece uma janela aberta, chove, molha, estraga tudo, né? Então, dukkha é a constatação que as coisas, elas nunca são 100% alguma coisa, elas estão sempre misturadas. Sempre tem um tanto de aflição com um tanto de que, que parece que é um tanto de alegria ali dentro. Então, essa tonalidade misturada, o Buda vai nos convidar a perceber, é um convite a reconhecer como que a nossa relação com as coisas acontece, né? Essa é a parte do que a gente poderia chamar do óbvio. O que tem de mais profundo dentro do budismo não está no budismo, mas está dentro da realidade, está dentro de nós, para a gente enxergar. Só que esse mestre Zen, ele dizia, o budismo é o óbvio organizado. Então, aí começa a questão. Por que organizado? Porque se fosse tão óbvio assim, a gente bateria o olho e veria. Só que não. Esse é o famoso só que não. Porque a gente percebe que a nossa mente ela esvoaça muito, ela passa rápido pelas coisas, ela se distrai e a gente é engalfinhado rapidamente. É só a gente perceber o nosso funcionamento em casa. A gente passa um vento, a gente olha o WhatsApp. Aquele WhatsApp tinha um link para o Instagram, ou ele tinha um link para uma notícia. E dali a gente já correu para uma outra coisa. Quando a gente viu, passou meia hora em que a gente entrou num espiral do tempo que ele não viu para onde é que foi aquilo, né? Coisa impressionante. A gente vai abrindo abas assim na tela do computador, a gente não sabe mais onde é que a gente parou, o que que a gente foi fazer ali de início, mas o que que era mesmo que eu vim fazer que eu parei aqui? A gente não lembra. O fato da nossa mente ela funcionar desse jeito, ela é um atestado de que essa constatação, embora ela seja óbvia, ela precisa estar um pouco organizada para que ela se torne evidente, ela vá se tornando paulatinamente mais clara para nós. Então, a parte do organizado começam a surgir, então, as linhagens budistas. Começam a surgir as classes de ensinamento. Aí começam 4 nobres verdades. Então começa o processo mais formal do budismo. Nobre caminho de 8 passos. Aí tem as 6 perfeições, as 4 qualidades incomensuráveis, as 5 sabedorias búdicas. E tem muitas formas de abordar esses temas. Alguns vão usar uma estética direta, preto no branco. Outros vão dar muitas voltas e vão usar processos quase mágicos para poder apresentar aquilo. Então, dentro disso, começa a surgir quase uma espécie de samsara ali dentro, em que a gente daqui a pouco se vê pensando, bom, mas aquele ensinamento eu acho que eu nunca ouvi, devo estar perdendo alguma coisa. Quando a gente começa a dar muita ênfase para essa parte, a gente vai esquecendo do óbvio e vai ficando com o organizado. Aí começa a dar ruim. Porque aquilo pode parecer tão interessante, tão rico, tão diverso, tão profundo, tão maravilhoso, tão isso, tão aquilo, tão profundo, vidas passadas. Nossa! Então começa a ficar realmente uma coisa gigantesca. Aí a gente vai se esquecendo da parte do óbvio, em que tudo aquilo, na verdade, serviu e vai continuar seguindo como uma forma da gente retornar para o óbvio, para as coisas, e poder enxergar aquilo que a gente não estava enxergando, porque a nossa mente estava distraída com alguma outra coisa. Então, a gente
vai precisar das duas partes. A gente vai precisar da parte do óbvio e a gente vai precisar da parte do organizado para poder enxergar o óbvio. Se a gente pensar assim, bom, essa parte do organizado eu não preciso. É muito texto, é muito ensinamento, é muita linhagem, é muita coisa. Chega, não quero. Tá bem. Mas o que talvez aconteça é que a gente, em algum momento, se sinta um pouco estagnado. Do tipo, passaram não sei quantos anos aqui na minha vida, eu estou aqui tentando fazer essa coisa acontecer, aparentemente não saí muito do lugar. Eu dou uma olhada para um lado, para o outro, as minhas raivas seguem mais ou menos as mesmas, os meus medos mais ou menos os mesmos, talvez eu até tenha acumulado mais alguns que eu não tinha antes, e assim a coisa vai indo. Então está faltando um pouco de aprofundamento. Só que esse aprofundamento, ele precisa nos arremessar de volta para a parte do óbvio. Essas coisas andam juntas, né? Isso dentro das tradições espirituais, a gente vai encontrar linhagens, tradições que vão focar de maneira mais direta o aspecto da experiência. Isso é maravilhoso de encontrar. Mestres que de uma forma curta, direta, de muita compaixão, lucidez, eles tentam como que nos chacoalhar e nos fazer acordar do sonho. Tulku Urgyen Rinpoche, um dos maiores mestres recentes do budismo, ele dizia que a experiência do samsara é como a experiência de estar bêbado, em que a gente, aos poucos, vai recobrando a consciência sobre como que as coisas de fato são, existem, surgem, e a gente se relaciona com elas, né? Só que esse bêbado é tipo bêbado mesmo, porque a gente, quando está bêbado, a gente está girando. E aí é como se a gente precisasse de alguém que chega até nós e diz, olha, senta aqui um pouco, senta. E a gente estava lá. Não, senta. Vamos dar um copo d'água aqui, dar um café, dar alguma doce, né? Tasca brigadeiro na pessoa, cocada, vamos dar açúcar para essa pessoa. E a pessoa vai voltando devagar. A gente está girando, vai girando menos, vai girando menos. A pessoa, nossa, onde é que eu estava? Onde é que eu estava com a mente? Essa experiência, ela é uma experiência que nos acompanha por dentro do caminho espiritual. E ela é muito profunda, porque ela é como se fosse uma experiência de desacoplamento daquela experiência com a qual a gente estava completamente identificado, fixado, unido. Nós e aquela experiência completamente inseparáveis. A gente tinha zero possibilidade de distanciamento. Portanto, a gente não tinha a capacidade de conseguir olhar com profundidade para ela. Então, esse processo de meditação, ele no fundo ele está mais próximo de uma experiência que a gente poderia chamar de uma plataforma de observação. Assim como a gente tem em alguns lugares especiais, como o deserto do Atacama e outros, que são lugares extremamente privilegiados, em que você não tem cidade por perto, você não tem artificialidade por perto, você consegue olhar para o céu e ver as constelações, os planetas, as estrelas, você consegue enxergar tudo. Não é que o céu daqui de Fortaleza seja diferente. Os planetas, as constelações, elas estão lá. Só que aqui tem muito prédio, aqui tem muita luz, aqui tem um satélite, aqui tem muita coisa por perto. Fica mais difícil. O que é a meditação? É um local que a gente para enxergar o que já está lá. É uma plataforma de observação. Então a gente para enxergar o que está ali. O que já está ali? O que tem me acompanhado e eu não tenho visto, não tenho percebido, né? E que tem seguido junto comigo. Esse ponto ele é crucial, porque do contrário a gente vai fazer o que dentro do budismo a gente vai chamar de transmigração. Então vai surgir essa expressão que ela é um pouco estranha, né? A gente não vai encontrar assim essa expressão nos jornais, por exemplo, né? Eu, pelo menos não lembro de ter visto. Mas é uma expressão que significa o fato de que a gente está vivendo uma vida num lugar, numa situação, e a gente repentinamente vai para outra. A gente diz, não, aqui já deu, cansei, tô meio de saco cheio, monótono, agora eu posso ser um nômade digital, eu posso ir para qualquer lugar, posso tentar fazer outra coisa, como se tivesse ficado mais fácil. E aí a gente pega as nossas coisas e, ploft, transmigra, né? A gente morre aparentemente num lugar e renasce em outro. Aquele lugar, se a gente tem a possibilidade de escolher, ele sempre parece melhor. As pessoas parecem mais simpáticas, até o ar parece que é melhor, assim, de respirar, né? A gente vai na padaria, até pão parece que é melhor,
né? Os vizinhos, parece que eles entendem melhor o que que a gente está fazendo, né? E assim vai. A gente não precisa fazer nada, é só esperar. Não precisa ficar nervoso, né? Não precisa. Aí, como a grande companhia foi junto, que é o nosso karma, é uma questão de tempo até que aquelas pessoas eventualmente assumam os rostos e os papéis daquelas que a gente vivia na vida passada e que as questões comecem a se reproduzir, as tensões e toda aquela configuração eventualmente se monte e a gente pensa, bom, isso aqui não pode ser, né? Então, a gente daqui a pouco começa a aspirar uma nova transmigração. Então, a expressão ser senciente, que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, ela simboliza saúde. Ela simboliza o movimento infinito dentro do que a gente chama de roda da vida, que é uma aspiração constante por transmigração. É como se fosse algo muito profundo que a gente guarda dentro de nós, que é uma possibilidade antever algum tipo de transmigração, que a gente está numa situação e se imagina indo para outra que pareça melhor, mais favorável e assim por diante. Só que esse processo, ele acaba se mostrando um pouco frustrante, porque ele não só pode ser infinito, como aquilo que a gente de fato está buscando parece que nunca parece de verdade. Eventualmente, quando a gente consegue, talvez depois de um tempo a gente se dê conta ou comece a pensar algo do tipo, bom, mas nem era tudo isso. Fiz esse esforço todo, cheguei aqui e era só isso. Como é que não me contaram antes? Não que não tivessem tentado contar, é bem provável que alguém tenha falado, mas pelo movimento kármico tem pouca abertura, receptividade. A gente pula de uma coisa para outra, né? Então isso nas imagens às vezes é representado por um pássaro pousado na pontinha de um galho, do tipo assim, a transmigração vai acontecer, né? A gente também não deve condenar as transmigrações. Tem transmigrações que são inevitáveis, que vão acontecer, tem transmigrações que a gente não escolhe e assim por diante. Aqui é um processo em que a gente começa a se dar conta de como que esse movimento acontece e a gente se posiciona, se posicionou, pode se posicionar diante disso, né? Esse é o sentido da gente começar a olhar para essas coisas. Então a gente começa a descobrir, para além das urgências, planejamentos e tudo mais que acontece na nossa vida, a gente começa a se dar conta que tem um universo que repentinamente se abre e que tem muita coisa ali dentro que a gente pode descobrir, avançar, reconhecer e que o tempo pode ser que comece a ficar um pouco curto, por tanto de coisa que tem para avançar ali por dentro. Nesse ponto, surge uma coisa muito interessante que muitas vezes nos escapa e que o budismo ele é muito claro nesse ponto, que é o fato de que a gente vai precisar de um método para fazer isso acontecer. Então, um método significa um caminho. Então, nós vamos precisar de um mapa, nós vamos precisar de um GPS, porque é muito difícil, é como se não tivesse outro jeito. A gente vai precisar de alguém que já passou por ali, que nos conte alguma coisa, que nos ajude a ganhar tempo, que nos ajude um pouco a contar, que como que são as instruções para a gente poder percorrer essa floresta que a gente não sabe muito bem onde é que vai dar, de onde é que vem luz aqui dentro, né? Então, esse ponto do método, ele é bem importante. Então, quando a gente começa, a gente não tem muito noção do tamanho do buraco. E, na verdade, eu acho que a noção completa é só na iluminação. Até lá, a gente vai vendo camadas que a nossa bolhazinha dá conta. Mas, à medida que o tempo passa, a constatação só aumenta. Ao mesmo tempo, esse processo vai produzindo também um combustível de como que a gente acorda dentro disso e atravessa, né? Dentro dessa noção de caminho, de método, eu não gosto de, ao trazer a expressão método, também tornar isso alguma coisa enrijecida. Esse não é o objetivo. Vocês lembrem que a gente está dentro de uma grande visão que fala do óbvio organizado.
Se a gente começa a falar excessivamente do método, daqui a pouco a gente pensa que está entrando dentro de uma formação budista acadêmica ou qualquer coisa. Não é sobre isso. Um dos principais professores do Dharma dos dias de hoje é um professor que vem, agora na pandemia ele não vem mais, mas é o Lama Alan Wallace, que é uma figura crucial, assim, para quem tem algum tipo de conexão com o SEB, para quem tem algum tipo de conexão com a meditação em silêncio, ele é um lama que realmente vale a pena a gente colar nele e ver um pouco o que ele diz. E o Lama Alan Wallace, ele tem uma profundidade muito grande na prática da meditação, em elucidar, iluminar o budismo por meio da meditação, oferecer o budismo por dentro do caminho da meditação, do silêncio. Para quem tem conexão com ciência, com física, com essas coisas, ele também tem vasta experiência. Eu confesso que às vezes eu fico um pouco cansado, porque o Lama Santen é um professor de física que ensina budismo, né? Então os dois que são meus dois principais professores são físicos, então às vezes eu chega, né? Chega, chega, já fiz aula de física, já deu, assim, né? Chega. Mas os dois insistem muito nessa coisa. Eu, como venho de humanas, né? Eu fico às vezes assim, digo, o que é isso, né? Mas é muito interessante. E ele tem uma formação muito sólida, especialmente os ensinamentos que ele tem trazido nos últimos 15 anos, que são ensinamentos de Dudjom Rinpoche, Dudjom Limpa, uma tradição muito pura, muito curta dentro do budismo tibetano. Elas vão enfatizar essa conexão do mundo interno com o mundo externo, visto a partir do silêncio. Essa noção de método, entre muitas formas, a gente pode resumir ela em 3 etapas, só para a gente poder ter alguma coisa com a qual a gente possa conversar aqui. Acho que o pessoal que está... Eu nunca mais olhei para o pessoal que está aqui, mas eu acho que está todo mundo ouvindo bem aqui, senão alguém já tinha reclamado. Nada acontecendo, né? Que bom. O piloto saiu, é tipo isso, né? Tinha uma época no interior, eu não peguei essa época, mas meus pais contam que as rádios, né, o radialista botava o vinil e saía. Aí às vezes trancava o vinil e a rádio, quem estava ouvindo aquilo, né, dava ruim, tinha que chamar ele e mandar de volta para lá. Né? Mas, então, dentre as muitas formas da gente olhar para essa noção de caminho, de método, isso vai ter a importância da gente introduzir a meditação em silêncio. Porque a meditação em silêncio significa que a gente vai tomar as coisas que acontecem na nossa mente e na nossa vida como parte do caminho. Se a gente não fizer isso, a gente não tem chance nenhuma, porque a gente vai achar que o caminho espiritual, de transformação, de qualquer coisa, é uma forma da gente ou flutuar por cima dessa coisa mais ou menos impura aqui do samsara, ou é uma forma da gente passar ao lado ou alguma coisa, ou da gente enfrentar e rachar no meio, que também não é. Então, esse processo da meditação, shamatha, que é uma expressão em sânscrito, em tibetano se chama shine, ela vai propiciar que o caminho pareça possível para nós. Shamatha é o que faz isso, porque shamatha introduz o mundo interno junto do mundo externo ao caminho. Se a gente não fizer isso, a gente segue com uma sensação que eu tenho o mundo externo lá e eu tenho meu mundo interno aqui, e os dois, eles se afetam, se comunicam, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. E vamos se respeitar. Não é assim. Meditação em silêncio vai escancarar a inseparatividade disso. Como que as coisas estão completamente unidas. A gente vai usar a expressão não duais. Como essa expressão é meio estranha, eu vou deixar ela meio de lado. Mas basicamente é como que as coisas não se separam. Então o início do processo é como que eu tomo as aparências como caminho. Aparência é assim, como que eu tomo as situações da minha vida como o que eu preciso olhar dentro da minha sensação de caminho espiritual. Isso é o início do caminho, é uma habilidade de tornar, abençoar as situações da minha vida como um campo de prática.
No início, as situações da vida são o que atrapalham a minha prática. Geralmente é assim, né? Se não fosse isso, não fosse aquilo, essa pessoa, eu morar nesse lugar, eu ter que todo dia fazer tal coisa, minha prática espiritual, olha, eu já estava flutuando. Mas porque eu moro com você, porque eu como isso, porque tal coisa acontece, eu chego atrasado, o vizinho agora está fazendo reforma, e aí não funciona. Tomar as aparências como caminho. Isso não é fácil, porque a gente tem um processo crítico interno muito forte. A gente carrega um STF dentro, do que é espiritual, do que não é espiritual, do que é mundano, do que não é, do que é inferior, do que não é, do que é budista, do que não é budista, e assim vai. Esse processo ele nos derruba, ele nos rouba muito tempo. Então esse processo da gente quase que perdoar o mundo e tornar ele parte do caminho, ele é um processo longo. Esse processo, ele vai mostrar o quê? Que o mundo e a minha mente não se separam. Essa é a segunda parte do método. As aparências e a mente, elas não se separam, porque a imagem interna que eu tenho de alguma coisa, quando eu tenho uma imagem interna, eu começo a buscar ela do lado de fora. Vamos supor que vocês vão fazer reforma em casa. Durou, né? Essa foi longe, né? Não terminou ainda? Opa, sempre tem, né? Até a gente fazer reforma, a gente pode ser que nunca tenha parado para pesquisar onde é que tem loja de material de construção perto da nossa casa. Quando a gente começa a pensar em reforma, a gente começa a procurar, a gente abre um olho interno que começa a procurar essas coisas, a gente vê que tem muito mais loja de material de construção e ferragem que a gente poderia suspeitar. Tipo farmácia, assim. Em tudo que é esquina, praticamente. E tem muito. Então a gente não via. Por que a gente não via? Porque a gente não estava procurando. A gente não tinha aquilo dentro. A gente bota aquilo dentro e começa a encontrar do lado de fora. E é assim com tudo. Então, ou seja, quando a gente vê algo, a gente está enxergando aquilo. Só que a gente não está vendo um milhão de outras coisas. Porque aquilo que a gente está vendo sequestrou por completo a nossa mente, a nossa visão. É do tipo assim, quando a gente está com muita raiva de alguém, é impossível reconhecer qualquer qualidade naquela pessoa. Mas nem o Papa na nossa frente nos convence. Por quê? Porque aquilo que a gente está vendo é óbvio. É óbvio, a gente tem que comprovar, inclusive. É científico, tem método. Esse é o problema. Não é que está errado, só que o que a gente está vendo esconde muita coisa. Não sei se vocês lembram daquela imagem que correu o mundo no início da pandemia, que era uma professora tipo de Pilates, assim, eu não sei se era em Mianmar, onde é que era. Mianmar, né? Aquela cena é sensacional, porque ela está ali perfeito, ela está fazendo o exercício dela e atrás está passando os tanques que estão dando um golpe de Estado e depondo o presidente. Tá perfeito, não tem uma coisa errada. Ela tá vendo, ela tá ali focada na aula, tá transmitindo, eu acho, inclusive, ali para os alunos dela, né? Perfeito. Só que o ato de ver esconde muitas coisas. Isso é sensacional. É trágico ao mesmo tempo. Então, o Buda dizia: a gente é cego pelo que a gente vê. Então, não é que está errado, mas a gente, ao ver algo, aquilo sequestra a nossa mente e esconde muitas outras coisas. Essa noção de que a mente é inseparável das aparências, ela vai nos ajudar a perceber que a forma como eu vejo o que está acontecendo depende de como é que eu estou dentro. A gente acorda com o pé esquerdo, sai de perto. A gente acorda melhor, muda completamente essa inseparatividade. A gente começa agora a ter um outro caminho para poder olhar, então, tomar a mente como caminho. É o desafio que ele propõe para a gente. Quando a gente fala em método, a gente fala em caminho, a gente fala em pegar essas coisas e mergulhar dentro delas. Tem roteiros de contemplação, roteiros de prática que a gente pega e começa a mergulhar, a atravessar. Esse processo é muito importante porque a gente simplesmente se revoltar com as aparências não vai resolver.
A revolta, ela é insuficiente. Ela mobiliza, ela é importante, ela é justa, com certeza. A gente precisa de método. Como é que a gente atravessa? Como é que a gente olha com profundidade? Isso é muito importante. Isso é uma super contribuição que as tradições como o budismo têm para oferecer. A gente olha, por exemplo, na nossa cultura, a gente vê que a gente, por exemplo, não carece de crítica necessariamente às coisas. O que tem sido escrito de crítica ao sistema capitalista nos últimos anos, décadas, 2 séculos, é enorme. Nem por isso a gente consegue fazer alguma coisa acontecer grande ali dentro. Onde é que está o furo, né? Então, tem esse processo que a gente vai precisar olhar para dentro. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai, dentro da estrutura grande do budismo, a gente vê que tem 3 grandes áreas, que a gente chama de visão, meditação e ação. Isso significa que, por exemplo, para nós, a gente começa com a visão. Visão seria um pouco diagnóstico, seria um pouco olhar com profundidade o que está acontecendo, entender, gerar um senso crítico. Entendi, é assim, nossa, que coisa complicada. Então tá, eu vou mudar. Já entendi, me convenceu. Era tudo que eu precisava ouvir, beleza, agora vai. Isso é segunda-feira, né? Segunda-feira é bom. Aí, também, a gente não precisa fazer nada, é só esperar, porque tem terça, quarta, quinta, sexta. Vamos ver sexta, né? Aí chegou sábado. E sábado é ótimo, né? Domingo, então, sensacional. Aí tem uma semana. Aí tem 2 semanas. Aí tem 3 semanas. Aí a coisa vai indo. Como fazer isso durar? Longo prazo. Como que é uma visão de longo prazo dentro disso? Então a gente vai perceber que tem visão e não adianta correr para a ação sem que a gente se familiarize com visão. Então meditação, que muitas vezes é simplesmente traduzido como foco, a expressão original em tibetano, Gom, ela tem outros sentidos. Um dos sentidos muito utilizados é cultivar, que é uma expressão linda, porque cultivo tem um pouco de cuidado, como alguém que cultiva uma planta, como alguém que cultiva algo que vai nutrindo. Tem que olhar constantemente. E não tem necessariamente, ou idealmente, não tem uma sensação de peso envolvida. A gente não vai olhar para a planta, que droga, a gente vai lá, joga água, né? Pode ser que algum dia surja, mas é interessante que a noção de cultivo, ela produza uma alegria interna da gente estar cuidando, aquilo nos nutre também. Outra expressão próxima disso, além de cultivo, é familiarização. Então, como que a gente se familiariza com algo? Isso é algo muito importante para nós, porque a forma como a gente olha para as coisas, ela é uma forma que é construída, ela não é dada. Socialmente, isso pouco a pouco está ficando mais evidente, ou seja, não tem nada dado. A forma como a gente se vê uns aos outros é completamente construída. E isso, pouco a pouco, está ficando claro, né? Então, a gente, quando vai falar de temas sensíveis, difíceis, mas necessários, importantes, como a gente se vê uns aos outros e falar que existe racismo, racismo estrutural, a gente olhar uns aos outros, a forma como a gente enxerga um homem, como enxerga a mulher, vai ser construído. Construído no tempo, construído culturalmente, tem uma noção de Estado, de sociedade, de relações de capital, relações de poder, de violência, uma série de coisas envolvidas em que aquilo a gente se dá conta que é construído, aquilo não é dado. Isso no budismo é assim, só que aquilo é olhado no nível atômico, no nível cósmico, simultaneamente, né? As coisas vão sendo construídas. Ou seja, para a gente bater o olho nas coisas e chamar elas do jeito que a gente chama, a gente foi, num certo sentido, familiarizado com aquilo desde sempre. De pequenininho, com a família, com a escola, com os meios de comunicação, a gente foi sendo educado, no sentido quase que de domesticado, a ver daquele jeito.
Então, a gente, quando começa a se aproximar dessa profundidade, a gente precisa se familiarizar. Só que aqui não é algo que a gente vai ser educado como se precisasse vir algo de fora para dentro, né? Aqui a gente vai perceber, a gente vai se dar conta, né? Está mais próximo. Às vezes eles usam essa tradução em site que já virou no dicionário português, né? A gente já usa aqui entre nós, né? Mas é um se dar conta, né? Cair a ficha, vamos dizer assim. Aí a ação passa a fazer sentido. O movimento passa a fazer sentido, né? Visão, meditação e ação. Isso começa a fazer sentido. Então, são formas de enxergar aquilo que já está acontecendo com a gente, né? Tem mais coisas. Até que hora a gente vai? Tem tempo ainda, né? Ainda é sexta, né? Tem uma coisa muito importante que é assim, ontem a gente fez uma atividade super bonita aqui, em que a gente a gente inventou um nome, Budismo e Sociedade. Isso é só uma licença poética, vamos dizer assim, né? Como a gente faz quando eventualmente a gente fala em psicologia budista, que eu já tenho que pedir desculpas, ainda mais agora que está aqui, né? Porque a gente já teve complicações, né? Porque parece que a gente agora está criando a psicologia budista, né? E eu nem psicólogo sou, né? Então é uma licença poética para a gente poder falar de algo que um pouco está de domínio comum de nós, em que a gente fala assim, e o psicológico desse aí está mais ou menos, né? Então a gente é uma licença poética para comunicar, é só isso, né? Então, ontem a gente fez esse diálogo muito legal, muito bonito. Tinha uma liderança comunitária aqui do Campo da América e tinha uma liderança comunitária do Bom Jardim, do Bom Jardim. Né? E foi muito bonito, porque eles compartilhando a experiência de comunidade, as dificuldades. Difícil, gente, difícil. Né? Mas esse ponto, aí eu ficava me perguntando, por que que eles não desistem, né? Eles estão lá, eles vieram aqui falar, eles não vão desistir, eles não estão com cara. Essa quase subversão de manter o tecido social de alguma forma funcionando para além de uma pressão ideológica de esgarçamento, de individualização completa, né? Tentando manter aquilo. Esse processo, ele é indireto dentro de tradições como o budismo, mas ele é o centro do processo. Uma das grandes, das grandes evidências que a gente encontra nos dias de hoje, quando essas tradições espirituais chegam aqui no Ocidente, é o fato de que ela é sugada por uma visão de mundo em que eu olho para aquilo e penso, o que que tem aí que me serve? E a gente olha para aquilo como se estivesse olhando para o menu do iFood e pensa, isso aqui eu quero, pof, a gente pega aquilo. Né? Ou seja, aquilo está descontextualizado de um todo. E a gente pega pincela uma coisa particular e não olha como que aquilo, na verdade, não só está dentro de um todo, como aquilo, de alguma forma, inevitavelmente, no processo de origem, aquilo que aparentemente funciona no indivíduo, aquele indivíduo ele progressivamente vai se vendo como menos isolado e como mais pertencente a uma rede. E como que aquilo alimenta o coletivo, a comunidade. Então, o Buda, ele dizia, o Dharma, a lucidez, é o Buda, mas a Sangha é o Buda. A comunidade é o Buda. Um dos maiores mestres recentes do budismo, Thich Nhat Hanh, ele dizia que o próximo Buda vai ser a comunidade, vai ser a Sangha. Eu acho isso super bonito de pensar, porque primeiro tira de alguém, das costas de alguém, o peso de alguma coisa e coloca na ênfase no reconhecimento da comunidade, do tecido, da relação. Isso é muito importante.
Então, quando a gente recebe, é como se a gente olha de fora, a noção de comunidade, a noção de rede das relações, ela não necessariamente está evidente, porque a gente olha para aquilo como alguém que está andando num shopping, olhando vitrine e pegando o que gosta e escapando do que não gosta. Só que se a gente começa a mergulhar ali dentro, é inevitável que o sentido mais amplo de como que aquilo transborda para a rede, como que a comunidade se fortalece, como que a noção de cuidado brota dali de dentro, isso é completamente crucial. Então, se a gente quiser usar uma palavra assim sofisticada, academicamente, a gente vai usar essa expressão de construção de subjetividade, esse reconhecimento dessa teia, né? Mas aqui é o reconhecimento de como que o ensinamento, a prática, ela alimenta a rede, ela alimenta a comunidade, ela alimenta a relação, as relações. A gente vai se dando conta que a gente não tem pensamentos, a gente tem relações o tempo todo. E a gente vai perdendo a capacidade de reconhecer essas coisas. Parte do processo capitalista está em retirar de nós o reconhecimento da causalidade das coisas. A gente olha e não sabe, mas por que isso aqui custou esse preço? E por que isso aqui veio da onde? E o impacto que isso causou? Aquilo vai ficando ofuscado. Porque aquilo vai brilhando tanto, vai tendo tanta energia, aparentemente, tem uma propaganda tão bonita, e aquilo tão pronto, daqui a pouco vira holístico, já tem uma outra informação de uma outra coisa, eu vou perdendo a capacidade do todo de perceber o impacto daquilo. A gente vai perdendo a capacidade de perceber o impacto que a gente causa, e assim, em muitos níveis. Então, a capacidade de recobrar esse reconhecimento, especialmente daquilo transbordar para a sangha, para a comunidade, isso é muito importante, isso é crucial. Isso está próximo do que a gente chama de bodhicitta. Então, bodhicitta está ligado ao fato de que a gente não está aqui para um processo que pareça ser só nosso. Ele é um processo que ele vai transbordar, ele precisa. Se a gente quiser chamar isso de uma ação política, a gente pode chamar. Isso é uma expressão mais contemporânea de olhar, mas bodhicitta é isso. Então, como que isso transborda para a comunidade? No início, sangha parece que são só as pessoas que se consideram daquela tradição, daquela comunidade, né? Então tem a sangha budista, mas tem a sangha do trabalho, tem a sangha da academia, tem a sangha da universidade, tem a sangha da família. Essa sensação daquele grupo, daquela rede. Mas, como a Sua Santidade o Dalai Lama diz, todo mundo é sangha. Todos os seres são sangha. E a nossa capacidade de alcançar esse tipo de reconhecimento, né? Todo ser importa. O processo é que aqui a gente tem algo que aparentemente é contraintuitivo para nós, que é essa capacidade de começar do lugar que a gente está, com as coisas que a gente está fazendo, e daqui isso também começar a transbordar. Às vezes, por um processo de ansiedade, de urgência, enfim, N coisas, a gente quer saltar para fora logo para um lado e para o outro. Mas aquilo, com o tempo, talvez não seja tão produtivo. Então, o budismo também não quer dizer que isso não funciona, isso pode funcionar, mas vai se enriquecer muito mais se a gente conseguir agregar como que isso está acontecendo dentro, aqui, ao meu redor, nas relações que eu estou envolvido, como que isso pode acontecer, né? Isso. É, como também muitos de vocês eu estou vendo pela primeira vez, outros com certeza se aproximaram talvez no período da pandemia. Faz 5 anos que eu não venho a Fortaleza, né? Então passou rápido, né? E também tem gente aqui e assim por diante. Eu queria também deixar um espaço para a gente poder conversar, porque talvez tenham questões que vocês queiram trazer que podem estar relacionadas com o que eu falei, com outras questões mais abertas, né? Que possam ser interessantes. Amanhã e domingo, a gente vai estar olhando uma atividade
que é bem interessante, porque formalmente ela está ligada a um texto que se chama Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho Espiritual. É um pouco do que a gente falou hoje, só que com a parte do método mais elaborada, porque aí tem um texto, que não é um texto longo, mas a gente vai ler junto e vai contemplar junto, né? Esse texto é muito interessante, porque ele vai trazer uma perspectiva quase estrutural da vida, assim, do samsara, do sofrimento. Da mesma forma que a gente se dá conta que tem um racismo estrutural, que tem dimensões que são estruturais, elas não dizem respeito a uma coisa singular, pessoal que aconteceu. Tem uma estrutura que a gente percebe que condiciona a forma de olhar. A gente se dá conta que as estruturas internas, as formas de olhar com apego, com aversão, a forma da mente se confundir, a gente vai se dando conta que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. O Buda vai chamar isso de sofrimento estrutural. Então esse texto ele fala como que essa coisa funciona e como que a gente pode transformar. Já a primeira palavra do título, né? Felicidade e adversidade de caminho espiritual. Primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante, porque diz felicidade, que é uma parte que geralmente a gente esquece, né? Porque a diversidade nos interessa. Depois que a diversidade desapareceu, vamos ficar com o resto, né? Mas aí o texto ele alerta isso, porque se a gente não pegar as situações favoráveis e olhar elas também por dentro do caminho, elas daqui a pouco nos fazem esvoaçar para um lado, e daqui a pouco aquilo vai se mostrando de outros lados, e a gente pensa, mas perdi tempo aqui. Não que eu perdi tempo entrando nisso, eu perdi tempo de não ter olhado aquilo como prática também. Não significa deixar de viver a experiência, mas como que eu posso estar consciente dela ali dentro, né? A gente vai ver a nossa relutância em querer ver. Tipo, tá tão bom, depois a gente liga, né? Vamos aproveitar um pouco, não quero olhar agora. A gente vai vendo essas regiões nossas, né? Então, o texto ele é um pouco sobre isso. Isso é o que a gente vai fazer sábado de manhã e de tarde e domingo de manhã. Então, isso aqui é só, na verdade, a introdução do fim de semana, né? Que começa amanhã. Então, se vocês quiserem também dizer alguma coisa, fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade. O pessoal que está aqui no Zoom também. o- Vocês não se acanhem. Quem está vindo a primeira vez hoje? Uau. É figura, né? E vocês chegaram como? Pela internet? Aí teve problema e tal, mas sim. Aí eu tava lembrando, aí eu fui olhar no Instagram e vi. Legal, legal, legal. Pelo menos tem som ao vivo aqui, né? Qualquer coisa quebrar o clima, né? Começa a tocar um Bob Dylan, alguma coisa ali, né? Isso não tinha, né? Isso é fruto da pandemia, o som ao vivo aqui, né? Mas era aqui, a sábado à tarde. Ah. Minha pergunta é sobre meditação. Certo. O que eu andei fazendo curso agora no final do ano, em que o mestre dizia que a meditação era deixar passar. A gente sentava muito quietinho, né, com as mãos, fechava os olhos, deixava passar. Ele dizia, não solte dentro da coisa, não se chame, né? Ou seja, deixa passar. Aí eu queria saber como é que fica, eu perguntei para ele, como é que fica o mergulho em si mesmo, e talvez seja o objetivo, se a gente deve passar. Então, eu entendi bem. E hoje você fala de meditação como se familiarizar.
que também é uma boa definição. Mas familiarizar com o que se a Pois gente é. deixa passar, eu estou um pouco confusa, se você pudesse me esclarecer, seria ótimo. É porque meditação é como se fosse um termo guarda-chuva para muitas diferentes práticas e visões, né? E essas práticas e visões, elas não se excluem, elas correspondem a pedaços que são úteis para nós. Então, por exemplo, essa definição que você trouxe, perfeita. Ela é uma prática que no SEB, no budismo tibetano, a gente vai usar também. A gente não necessariamente. A questão é que ela talvez possa ir adquirindo outras visões que ajudem a entender melhor a própria profundidade de uma instrução como essa. Então, por exemplo, deixar passar é uma prática que a gente pode considerar como uma prática de shamatha, por exemplo, né? A gente vem os conteúdos internos, a gente pode perceber a nossa mente querendo pegar e a gente solta. Dizia que era necessário não saltar nas situações E não cortar. Tivesse ter um recuo para ver o que estava acontecendo e se posicionar melhor. É, com certeza. De ter, na hora que você está vendo alguma coisa passando, né? Perfeito, perfeito. E era da vida também. É. Se a gente visse alguma coisa acontecendo, uma briga, um assassinato, sei lá, a gente não soltar naquilo e tomar partido logo de imediato. Antes de tomar uma decisão, era para a gente... Esse era o treino que se fazia lá. Aí eu achei muito legal, mas eu fiquei sem saber, ainda perguntei para ele, mas me esclareceu muito, o que isso tem a ver com mergulhar no interior. Porque a meditação, a gente fez tipo mergulhar no interior, depois misturar os dois, o dentro e fora. Então, o que essa prática tem a ver com mergulhar no interior? A gente deixa passar tudo? É porque, assim, por exemplo, se mergulhar no interior, ele vai precisar de uma posição interna mais tranquila. É como... Exato, porque do contrário, é como se tivesse um pouco afoito para mergulhar no interior e é como se... Os tibetanos, eles usam essas imagens bonitas, né? É como uma poça d'água que acabou de passar alguém. Então, ela não é um espelho bom, porque ela está mexendo muito. No exato momento em que ela a água para de se agitar, tem uma decantação que acontece e ela pode se tornar quase que um espelho que reflete tudo o que passar ali, mas precisou de um processo de decantação para que desacelerasse, acalmasse e aí pudesse refletir melhor. Então é um processo gradual, ele não exclui a profundidade toda, mas de saída ele pode ser bastante útil. Bastante útil para fazer isso acontecer. Quem está aqui no Zoom pode levantar a mão também, né? Por favor, boa noite. Eu só anotei. Então, era justamente a meditação como plataforma de observação, que agora ela falando, eu pensei um pouco nessas pranchas, quando as pessoas vão fazer aqueles saltos ornamentais, que ela fica meio, né, se balançando. Essa plataforma meio como esse lugar, agora por causa da sinal desse mergulho, e outra é essa frase que era do Buda, que você disse que a gente está certo do que a gente veio. E aí, nessa operação, né, que a meditação que é de ver e desver, e entrever, e que é o entrever da visão também, né? Que se você pudesse... Porque é isso, você constrói essa plataforma, você se familiariza com ela para chegar, para conseguir ver, né? Você não está vendo a tudo. E quando você vê também, você está cego, né? Então, segundo essa frase. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? E agora? Muito bom. Pois é. Pois é. Eu acho que bom, é o budismo inteiro para responder isso aí. Você é grande? Pois é, isso é. Você é grande? Que assim,
Vamos supor que, eu sempre uso esse exemplo, né? A gente vai fazer uma viagem e a gente passa por um trajeto que a gente sempre passou de carro, vamos supor. Quando a gente sempre passa de carro por aquele lugar, a gente passa meio rápido, né? Agora, tem um dia que a gente decide fazer esse percurso de bicicleta. Aí a gente, paradoxalmente, vê muito mais coisas naquele percurso. Porque a gente está mais devagar, a gente vê que depois daquela montanha ou daquela árvore tem uma casinha, a gente nunca tinha visto que tinha uma casinha ali. E a gente descobre que tem um mercadinho escondido e que tem alguém que mora não sei onde. Se a gente fosse a pé, a gente talvez visse mais coisa ainda. A gente está indo mais devagar. Então, o devagar aqui, ele não é que a gente está parado, a gente está vendo mais coisas. Então, uma coisa, por exemplo, é a gente querer parar. Só que se esse parar não se reverter numa capacidade de perceber maior, não nos ajuda. Então, aqui, o fato da meditação em silêncio como um caminho, que vão ter muitas práticas, ele vai aos poucos nos oferecendo a capacidade de se dar conta de mais coisas. Então, isso é um pouco o cenário do processo de ver. Ou se a gente está mais calmo, a gente vê melhor. Por isso que, às vezes, quando se passou um tempo, tipo assim, passou um dia, passou uma semana, passou um ano, passaram-se 10 anos, a gente olha para uma situação que parecia impossível, a gente pensa, como é que eu entrei um dia naquilo, né? Como é que eu fiquei lá dentro tanto tempo? O que que aconteceu? A gente teve tempo. O tempo significa que a gente conseguiu se descolar, não para deixar de ver necessariamente, mas a gente consegue ver com um olhar menos perturbado, menos afetado. Isso é super importante. Então, esse olhar distanciado, ele na verdade é um paradoxo, porque ele nos aproxima mais da profundidade daquilo. As palavras não ajudam. Ele parece que distancia, mas ao mesmo tempo que ele distancia, ele aproxima. É sempre estranho, mas é assim. Então, isso é uma outra parte desse processo, né? E outra coisa que a gente vai se dando conta é que vamos usar uma imagem que tenha 3 faixas, né? Então, aí a gente está aqui no meio. Se a imagem do samsara é que quando surge algo, a gente imediatamente cola naquilo, né? É como passa aqui, de repente, um barulho, a gente já olha. Alguém se moveu e tocou o celular, alguma coisa, a gente é reativo. Isso é o que a gente chama de samsara. A gente tem responsividade. A gente responde, reage rapidamente. A gente vai chamar isso de instintivamente. Mas são respostas automatizadas que a gente tem de responder as coisas. Então a gente está aqui e a gente gruda. Quando a gente faz shamatha, a gente produz um processo em que a gente, como ela estava dizendo, não segue necessariamente. E isso nos oferece uma liberdade, por incrível que pareça. Depois que aquilo passa internamente, a gente se dá conta. Nossa, olha onde é que eu ia entrar. Que roubada. Tudo bem que eu não entrei. Eu ia bater com o nariz logo adiante. Só que isso não é necessariamente a grande liberação, né? A gente, naquele momento, ganhou uma liberdade que a gente nem sabia que tinha, que estava disponível já. Isso é muito bom se dar conta. Essa liberdade sempre esteve disponível, mas a gente não foi familiarizado com ela, a gente não foi necessariamente apresentado. A gente começa a cultivar isso. Como que eu cultivo poder morar dentro desse espaço em que eu não preciso estar toda hora, tipo fita adesiva, né? Cola e aquilo depois não sai assim, né? Aí começam a surgir as práticas de sabedoria. A expressão não é boa, né? Dzongzar Rinpoche, ele tem visões muito boas sobre os termos que a gente usa para traduzir, né? Então, a própria noção de sabedoria ele não gosta muito, porque... E é muito interessante a resposta dele. Ele diz assim, a gente aqui no Ocidente muitas vezes associa a sabedoria de alguém, de barbas brancas, ou que leu muitos livros, ou alguma coisa desse tipo. Mas aqui está mais próximo de uma lucidez. A lucidez, a gente não só não está grudado naquilo, e não só também está completamente parado, mas a gente dá um passo para trás, no sentido de ter esse recuo que vê mais coisas. A lucidez é dar um passo para trás, é não ficar só parado.
Eu não estou só não reagindo, eu estou gerando uma curiosidade, eu estou querendo entender o que tem ali que pega os seres, que derruba. Então é como se fosse um processo quase investigativo, a gente poderia chamar, no melhor sentido da expressão. Essa noção de uma curiosidade interna, ela é crucial para o caminho funcionar. Porque se a gente não gerar um interesse, não é só na nossa vida, na nossa mente, mas na vida dos seres, não tem chance nenhuma. Porque não só a nossa vida e a vida dos seres não se separam, como o máximo que a gente vai conseguir é um tipo de anestesia, o que não é o que a gente está buscando, de jeito nenhum. A gente quer entender melhor. A grande qualidade desse processo é que quando a gente começa a ter esse olhar mais distanciado, que na verdade é um olhar que nos aproxima ainda mais, a gente começa a entender não só como que a gente foi capaz de fazer o que fez, mas a gente vai se reconhecendo uns nos outros e vai entendendo como que uns aos outros vão fazendo o que eles fazem. Porque a gente, naquela condição, faria igual, basicamente. Então começa a surgir quase que uma sensação de... No budismo a gente vai chamar isso de compaixão. Não é nem só empatia, porque pode ser que a empatia não tenha necessariamente uma energia de engajamento, de ampliação de visão. Ela tem uma qualidade de se colocar na situação do outro, mas ela não necessariamente tem um combustível dentro de atravessar aquilo. Agora, a compaixão ela tem, que também não é uma palavra boa. Zonzo Rinpoche fala, né? A palavra mesmo é bodhicitta, que é a mente da iluminação. É acordar, é uma outra coisa. Que tem compaixão, mas tem uma energia e tem uma lucidez, tem um monte de coisa junto. Mas o termo curto que se usa é compaixão. Então essas coisas começam a habitar o nosso, a nossa forma de olhar para as coisas, né? Então essa contemplação de avidya, ela é crucial no budismo, porque ela é a contemplação de prajna, ela é a contemplação de rigpa, começam a surgir essas expressões. O Sutra do Coração, da Prajnaparamita, é a prática que a gente usa para... Uma das práticas que a gente usa para ser apresentado, se familiarizado com essa visão. Mas existem outras também, né? Esse é o início do processo de familiarização com a visão da natureza das coisas. Aí começam a surgir essas expressões que são traduzidas dessa forma, né? Bonito. Tem uma pergunta aqui do Zoom, né? O pessoal pediu para ver a sala aqui. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, o pessoal ver o que está acontecendo. Aqui tem o pessoal aqui que fugiu antes, né? E aqui tem a galera da sala, ó. Sala cheia aqui. Ah, que legal. Oi, Guta. Eu acho que alguém tem que... É da Guta, é. Ela consegue abrir o microfone, será? Acho que vai ter. Eu posso tentar abrir aqui. Ela não consegue, ela não está autorizada. Consegui. Oba. Adivinha, né, Henrique, se eu não ia fazer uma pergunta. Pois é. Não. Oi, Deixa eu tentar Henrique, aumentar oi aqui todo o máximo mundo. aqui. Minha caixinha de som que está mais ou menos. Eu ouço bem, mas eu não sei se lá atrás o pessoal vai ouvir. Mas vai lá. Tá. Vou dizer que nem a Tamara, que eu acho tão legal. Oi, Henrique, oi todo mundo. Henrique, O pessoal disse oi aqui. tu estava falando sobre Bodhicitta e eu estou assim revisitando todos os ensinamentos agora com um novo olhar a partir dos novos ensinamentos do Lama. E o Lama está dando esse retiro sobre as 8 consciências, as 5 sabedorias. E eu queria te perguntar assim, como é que a gente relaciona a Bodhicitta com as 5 sabedorias? Bodhicitta... Bom, vou te perguntar isso. É um tema bem amplo, né? Mas de uma forma rápida, é como se as 5 sabedorias fossem uma forma de Bodhicitta se manifestar de forma prática no meio do mundo.
Então, por exemplo, a gente vai dizer que tem a bodhicitta da aspiração, a bodhicitta da realização. Bodhicitta da aspiração é quando aquela energia surge dentro de nós, a gente aspira a ter essa bodhicitta. Aquilo faz sentido. E, eventualmente, essa energia surge. Mas ela não necessariamente está completa. A gente não necessariamente faz aquilo acontecer. A gente bota a mão no bolso, não tem o que tirar ali, às vezes, de forma prática para fazer aquilo acontecer de verdade, né? Então, a bodhicitta da realização é a bodhicitta em que a gente parte para o ataque, vamos dizer assim. Então, isso está, 5 sabedorias, elas estão ali dentro. Então, elas são inseparáveis, a bodhicitta e as 5 sabedorias, porque não tem como praticar as 5 sabedorias sem mínimo de bodhicitta, né? Elas são a manifestação disso. No sentido absoluto, a bodhicitta absoluta é as 5 sabedorias. A gente, às vezes, tem um olhar mais estreito para essa noção das 5 sabedorias. Mas um dos ensinamentos de Sua Santidade Dilgo Chentse Rinpoche sobre Guru Yoga, no contexto do Dzogchen, ele vai explicar a essência da prática de Guru Yoga no Dzogchen, ele vai explicar o mantra do Guru Rinpoche. Achei tão incrível aquilo. Então ele explica o mantra do Guru Rinpoche, Om Ahum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. E aquilo é sensacional, porque ele vai explicar as 5 famílias búdicas, como é a essência da prática de Guru Yoga no Dzogchen, Dilgo Chentse Rinpoche. Muito impressionante. Então aquilo é a bodhicitta absoluta também, visto dessa perspectiva, né? São muitas perspectivas possíveis. Essa também completamente válida, né? Guru Yoga de Guru Rinpoche. Então cada uma das sílabas do mantra corresponde a uma das sabedorias. Om Ahum, corpo, fala e mente. Isso é uma resposta curta, porque esse assunto é bastante complexo, né? E a gente também fugiria um pouco aqui do sentido mais aberto também da atividade, né? Tá fechado o teu microfone, Gu, tá? Não tô te ouvindo. Tu também não consegue abrir? Eu acho que já é pessoal, né? Agora eu consegui. Henrique foi maravilhoso, super respondeu. Perfeito. Muito, 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 muito obrigada. Obrigado, Gu, tá? É um pouco estranha essa conversa, né? É um pouco estranha. Mas tudo bem. E a música parou, né? Legal, o fechamento. Entendi. Eu entendi. Uma pergunta, uma provocação. Eita. Eu queria que aquele mestre estivesse aqui, eu perguntar para ele se vacuidade é óbvio. Pois é. De vacuidade. Para mim, a coisa mais complicada que tem no budismo é a vacuidade. Ainda bem que é para ele essa pergunta, né? Não, é para ele. Foi ele que inventou isso. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, pois eu nem vi ele também. Eu nem conheci. Não, mas aí fica ruim, né? Eu falar para outra pessoa, não dá. Não. É falta de educação. Ele não vai nem estar aqui para poder se defender da minha resposta. Boa. Oi? Eu sei. E agora? É que a expressão vacuidade também não ajuda, sabe? Se diz que na língua tibetana tem mais ou menos 30 diferentes expressões
para se aproximar desse Frankenstein que a gente aqui recebe como vacuidade. Porque é como se a palavra em si já é estranha, né? E a gente pensa, é um vazio, é um buraco, o que que é, né? Então é como se a gente, por exemplo, for se aproximando. Tem muitas formas de se aproximar. Uma das formas que se diz que o próprio Buda usava é mostrar que as coisas são impermanentes. Isso é uma forma da gente se dar conta da vacuidade delas, no sentido delas não serem de maneira absoluta o que elas parecem que são. Então, nada é de forma absoluta o que parece que é. Não tem nada que a gente não olhe de um jeito que daqui a pouco a gente não possa olhar de um outro jeito. Isso é uma forma de falar da vacuidade. Só que de um jeito que é como se a gente fosse comendo pelas beiradas. É quase assim, o gato subiu no telhado, né? As coisas mudam, a gente não chega direto. Até porque se chega direto fica um pouco sem contexto. Mas é como se começasse com uma conversa meio marota, assim, de que as coisas mudam, e a gente começa a olhar para a nossa vida, vai percebendo que talvez todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, há um certo tempo atrás, jamais em plena e sã consciência imaginaria que estaria uma sexta-feira à noite ouvindo essa conversa estranha com gente esquisita aqui, né, e pensando essas coisas. E de repente a coisa mudou e a gente agora, não é que isso parece que seja interessante? Então é o fato de que as coisas mudam. Então a contemplação da impermanência às vezes é descrita como a melhor forma de apresentar a experiência da vacuidade, né? Então, como se a gente não tivesse necessariamente construindo algo ou esvaziando algo, mas a gente está constatando algo, né? Constatando. Outra Outro desafio que a gente tem ao se relacionar com essa noção de vacuidade é que ela retiraria a experiência que eu tenho com as coisas, como se fosse uma forma de anular. Então, se aquilo é vacuidade, por que que eu sinto isso? Porque aquilo parece como se fossem polos opostos, impossíveis de conviver. Mas o que o Buda sempre disse é que as coisas elas convivem. Então, as coisas elas não são o que parecem, mas ainda assim elas parecem. E isso não é uma contradição. Isso é quase um koan para a gente pensar, né? Isso é muito interessante, porque a gente começa a ver, eu sei que aquela pessoa não é má, eu sei que ela não fez por gosto, mas dá uma raiva. Por quê? Isso é muito interessante, mas isso é a prática. Por quê? A gente senta e começa a olhar, mas por quê? Por que que eu entendi, fiz na terapia, eu entendi. Tá, não foi. Mas dá uma raiva. Por quê? Isso é muito legal. Porque não tem um outro jeito de fazer se não pegar as coisas que acontecem com a gente e mergulhar nelas com os olhos bem abertos. Isso nós estamos fazendo aqui, né? Tem uma certa romantização com o caminho espiritual que a pessoa vai ficando meio blasé, ou que a pessoa vai eventualmente perdendo a capacidade de sentir certas coisas. Não é sobre isso, é sobre ver mais coisas ainda. Aguardem. Pergunta para o Dalai Lama, o senhor tem raiva? Ele diz, é lógico, por 5 segundos. Pensem, 5 segundos. Tem questões nossas que talvez a gente está há anos com aquilo lá, volta e meia a gente tem algum pesadelo, a gente é invadido por aquilo. E o Dalai Lama diz, isso é que nem desenhar na água, para mim, ele falando, né? Pense, isso é muito legal. Então ele é um campo completamente aberto para todas as experiências, só que não cola. Já imaginaram? E a gente não, a gente é uma grande fita com uma cola nova, assim, né? Passou a distância, a gente e depois não sai, né? Como é que sai? Será que se eu respirar aquilo sai? Ainda tem um imã, né? Então não é também sobre
empurrar para longe, não é isso. A gente não está jogando um jogo, mas é como que é perceber com profundidade, né? A gente olha para o Dalai Lama, a gente não acha que ele está fugindo de alguma coisa. Está 100% ali, né? Muito impressionante. Bom, são quase 9 horas, né? Então, não sei se tem mais alguma coisa assim que vocês queiram dizer. Aí a gente, na verdade, encerra para continuar amanhã, né? Na verdade é isso, tanto para quem está aqui quanto para quem está no Zoom, né? A gente só faz uma pausa, na verdade, né? Então, como é costume, interessante, por exemplo, a gente quando começa algo, a gente faz aquelas preces estranhas no início, né? Aquelas preces estranhas, elas têm muitos significados. Especialmente a primeira, que é a prece das 7 linhas, tem um texto belíssimo, extremamente profundo, que se chama Lótus Branco, de Mipan Rinpoche, é um terma da mente, em que ele explica a prece das 7 linhas como contendo todo o budismo dentro. E ele explica isso em 5 níveis possíveis de compreensão, progressivamente mais sofisticados e profundos. Maravilhoso isso, maravilhoso. Então, se a gente pegar só aquela prece, Mipan Rinpoche abre o budismo inteiro naquela prece. É incrível. Então, quando a gente faz essas preces, a gente, entre outras coisas, está lembrando que a gente não está aqui de graça. A gente está lembrando, se a gente quiser uma palavra também que tem sido muito falada, a gente está lembrando os nossos ancestrais que fizeram o impossível para que esse assunto e a experiência que esse assunto pode provocar tenha se mantido viva por tanto tempo e a gente hoje possa estar aqui recebendo e conversando em português, que é uma coisa assustadora se a gente pensar no contexto tradicional disso tudo, né? Então a gente está lembrando a linhagem. É muito bonito. E a gente, quando se despede, a gente está dedicando os méritos. Vocês vão ver a prece diz assim, que os méritos se expandem e toquem a todos, né? Então a gente termina oferecendo. Se expandem e toquem a todos, a gente não guarda, né? A gente espalha, né? Então a gente encerra assim, a gente dedica os méritos, né? A prece diz assim, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lokcho Sun Ring Luche Zan Lin Sa Sun Chapar Pel Drodju Cho Sun Não Adan Midrau do Sun Gede Show. Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Para quem for vir o final de semana, até amanhã. Quem a gente não se vê mais, vocês já sabem o endereço, já sabem como chegar, como nos encontrar, né? É isso, fiquem bem. Até mais. Obrigado.